já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, o que acontece aqui na Câmara de Campinas, no Teatro Bento Quirino, e a gente começa falando sobre um questionamento do vereador Paulo Gaspar. Ele protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre o plano de arborização para a cidade de Campinas. Quem traz as informações é André Aranha. O vereador Paulo Gaspar protocolou o requerimento onde pede informações à Prefeitura sobre o plano de arborização para Campinas. No documento são especificadas várias recomendações pelo vereador Paulo Gaspar, como, por exemplo, como garantir a segurança, a organização e também a beleza dos espaços arborizados. A gente sabe que Campinas hoje ele tem um levantamento arbóreo que foi iniciado pela Secretaria de Serviços Públicos para catalogar e não só quantificar, mas qualificar o que existe de elementos arbóreos hoje na cidade. O projeto, a nossa preocupação de ter um projeto de arborização, que acredito que não tenha, é para que a gente possa, de forma técnica, com profissionais paisagistas, biólogos, conhecedores da fauna, da flora, elabore um projeto realmente com as espécies que são nativas da região de Campinas, fizeram parte da história da cidade. Ou seja, a gente trouxe muitas espécies durante os anos que não tem a ver com a fauna e a flora da região. Não que esteja errado, que não possa, mas se você usar em demasia, existem muitas espécies invasoras que prejudicam as nativas, enfim. É um tema complexo. O parlamentar quer saber se há um projeto para a arborização. Caso não tenha, ele questiona o executivo sobre a possibilidade de ter um. E mais, qual secretaria ficaria responsável? A gente sabe que é uma meta a ser alcançada ao longo de décadas e décadas, mas que à medida que os elementos arbóreos ou as árvores forem sendo repostas, elas vão morrendo, elas vão sendo retiradas, enfim, uma série de motivos, elas vão sendo substituídas por essas espécies que constariam nesse futuro projeto. E assim, ao longo do tempo, a gente teria uma cidade totalmente planejada, com as espécies adequadas para cada local, altura, levando em conta a fiação, o solo, enfim, muitos aspectos têm que ser pensados nesse sentido. Então, esse primeiro momento é para a gente se inteirar do que existe e depois, no segundo passo, a gente planejar o ideal para a nossa cidade. O vereador do Partido Novo reforça que já existe um guia de arborização para Campinas, mas que não define as espécies por região ou por território da cidade. Não existe um critério paisagístico, biológico, técnico, igual um arquiteto, no caso como eu sou, né? Você pega um terreno, se projeta a casa, metade do terreno ficou livre, você vai projetar como vai ser o jardim dessa casa, ali vai ter árvore, ali vai ter palmeira, você faz uma distribuição espacial das espécies nesse terreno. A cidade não é diferente. Então, se a gente pensar de uma maneira que você respeite a fauna e a flora, pensando nas espécies que existem, pensando na beleza, na estética, no paisagismo, nas estações do ano, na duração dessas espécies, no custo, no manejo, enfim, uma série de fatores que tem que ser pensado por muitos profissionais, por uma equipe altamente capacitada. A gente vai ter, quem sabe, daqui 50 anos, uma Campinas muito mais bonita do que ela é hoje. Gabriel, e a gente fala desses projetos, desses requerimentos, lembrando que o requerimento é uma das ferramentas legislativas que o vereador tem em mãos. Ele é justamente quem ele pede informação ao executivo sobre determinado tema e o requerimento tem um prazo, 15 dias, para que a prefeitura responda, sendo prorrogável pelo mesmo período. A gente lembra que agora, no mês de julho, esses prazos ficam estagnados. Tá certo, então, Mirna Abreu, e durante todo este mês de julho aqui, a gente faz o balanço das comissões, do trabalho que foi realizado no primeiro semestre, e hoje a gente fala sobre uma comissão de representação. Ontem nós falamos sobre a comissão de representação, sobre a instalação do poupa-tempo na região central. Agora é a vez da comissão de representação para a instalação de um cartório de registro civil nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Confira. O vereador Igor Diego é quem preside a comissão de representação que requer e acompanha a instalação de cartórios de registro civil
nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Além dele, são membros Otto Alejandro e Felipe Marquesi. A comissão foi implementada em 2021, atendendo a uma demanda antiga dos moradores para que houvesse cartórios à disposição nesses 2 distritos. Apesar de ambos terem sido criados em 2015 e hoje já serem os 2 mais populosos da região de Campinas, hoje quem precisa de um serviço de cartório precisa percorrer 15 quilômetros até o centro. Igor Diego é o autor do requerimento que deu origem à comissão. No documento, ele solicita ao presidente da casa, o vereador Zé Carlos, que sejam retomadas as discussões sobre as instalações dos cartórios nos 2 distritos. Ele lembra que essa entrega é possível desde 2017, quando foram elevados a distritos. Afirma que o aval para isso veio em 2019 e que outra comissão de estudos com esse intuito já havia sido criada antes. Agora, sob comando dele, os trabalhos têm avançado em prol da população. Assim que eu assumi o meu mandato, eu estou no meu primeiro mandato, né? Eu nasci e moro, eu tive bastante voto ali no distrito do Campo Grande. Mais de 90% dos meus votos veio da região onde eu nasci e moro. E assim que eu cheguei aqui, algumas demandas estavam paradas. Então já existiu anteriormente essa comissão dos cartórios aqui na casa. E quando eu cheguei, essa demanda estava parada. Foi aí que eu tive a ideia, vinda propriamente mesmo dos moradores. Vereador Igor, como é que está a situação dos cartórios? Então, eu fiz essa questão de apresentar essa proposta à Câmara Municipal, os vereadores aceitaram e me elegeram aí como presidente dessa comissão, e assim nós fizemos várias reuniões, o projeto junto ao TJSP, né, que é o Tribunal de Justiça, apresentou o projeto, e a importância da comissão é para trazer ao TJ, à Assembleia Legislativa, ao governador, a documentação, levar até eles a importância, porque o distrito Campo Grande e Ouro Verde são distritos tamanho de cidades, maiores que muitas cidades da RMC, por exemplo. Então a importância dessa comissão foi levar a nossa realidade para mais perto dos deputados estaduais, do governador e do TJSP. E a grande conquista foi que todos esses órgãos já aprovaram e agora só falta o concurso público, tá? Para que seja direcionado os donos, né, as pessoas que irão administrar os cartórios no Ouro Verde e no Campo Grande. 11h52. Mirna Abreu, a gente continua nas notícias do Legislativo, porque agora nós vamos navegar pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E agora, já que nós falamos em instantes sobre a questão de direito do consumidor, você sabia que também existe a questão do direito do cidadão quando se fala em serviço público? E o canal em que o poder público sabe quais são as demandas, ouve as reclamações e tudo mais, é através de uma ouvidoria, e a Câmara Municipal de Campinas também tem. E agora a gente vai apresentá-la para você. Aqui no site do Legislativo, é o campinas.sp.leg.br, você vai em institucional, ali você tem logo abaixo de corregedoria, ouvidoria. O que é ouvidoria? É esse momento em que a população pode sugerir, ela pode dizer se gostou ou não de algo, pode até sugerir um projeto de lei, inclusive, Gabriel, pode reclamar de alguma coisa no que diz respeito ao Legislativo campineiro. No Brasil, a gente lembra que vários legislativos, a prefeitura, os órgãos do Estado e também do governo federal têm uma ouvidoria. E o que aconteceu recentemente esse ano? A ouvidoria da Câmara de Campinas, ela agora está conectada com o sistema federal chamado Fala BR. É um sistema que, por exemplo, se o cidadão faz uma reclamação aqui pela Câmara de Campinas de um outro órgão, o Fala BR faz essa separação do que é Campinas ou não. Então, quando você entra lá no Fala BR, essa plataforma integrada, você encaminha o que você precisa para a Câmara Municipal de Campinas. Pode fazer uma denúncia, um elogio, uma reclamação, usar o Simplifique, uma solicitação. Olha só que tela que a pessoa vai cair. Só que daí você cai na tela do governo federal e lá em cima aparece Campinas. E você tem que preencher
esses formulários em cada uma. Vamos testar uma? Acesso à informação. Eu quero uma informação da Câmara. Ah, como eu consigo fazer para acessar uma lei? Às vezes eu não sei. Então, você vai ter que fazer uma inscrição no site do governo federal e a partir dessa entrada é que você cria uma conta e que você vai conseguir fazer, então, esse questionamento, essa solicitação. Lembrando que as ouvidorias, elas têm uma questão toda regida por uma lei federal e os dados ficam protegidos pela a Lei de Proteção de Dados, é uma lei recente de 2017. A gente tem, inclusive, no caso de Campinas, além do site, quando a gente entrar lá em relatórios consolidados, a gente tem tudo que a ouvidoria tem feito aqui na Câmara Municipal. E o último relatório, olha, a gente tem desde a Lei de Proteção de Dados, em 2017, em que esse sistema passou a ser um sistema eletrônico, todo sempre é feito um relatório. E o último é de maio de 2022. Esse relatório, inclusive, tem ali outros meios para que as pessoas entrem em contato com a Câmara Municipal de Campinas. Olha, a gente tem o 0800 2030 406, eu vou repetir, 0800 2030 406. Você também pode mandar um e-mail aqui para a Câmara de Campinas, ouvidoria@campinas.sp.leg.br. Pode vir pessoalmente na Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta, ou então entrar nesses serviços de informação ao cidadão, que a gente colocou já, que é aquele que você registra a sua manifestação, e depois, através do manifestação de ouvidoria, o cidadão tem um retorno daquilo que ele pediu. Ele vai ter ali um cadastro, como a gente já mostrou anteriormente, e depois, nessa manifestação, ele tem a resposta da sua denúncia, do seu pedido, do seu elogio. Porque, por exemplo, se ele tiver feito ali um cadastro da Câmara de Campinas sobre algo que é da Prefeitura, ele vai ter resposta. Olha, nesse caso, o senhor deve entrar em contato com a ouvidoria da Prefeitura nos canais X, porque ainda a gente tem um canal que não é integrado com a Prefeitura Municipal. Ah, pedi uma informação do Poupa Tempo. Poupa Tempo é um órgão estadual, então a ouvidoria de Campinas vai responder, olha, neste caso entrar, e se for do Legislativo, claro que o cidadão vai ter a resposta nesse formulário e usando qualquer um desses meios para entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal de Campinas. Informações importantes em relação à transparência. Mina Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo e ótimo fim de semana. Um bom fim de semana para você de casa e até segunda-feira.